Senhor. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Quero externar minha alegria diante de Deus, diante dos irmãos. Para mim é um privilégio muito grande. Quero agradecer aos pastores que fez o convite, de ter confiado a mim, seu povo, seus filhos, seus discípulos. E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, estava ali meditando e o nosso pastor estava pregando aqui, falando sobre arrependimento. Arrependimento sempre vai ser o primeiro passo, amém, irmãos? Não tem como provar de uma intimidade com o Espírito Santo sem arrependimento. Não tem como provar de um avivamento sem um arrependimento, porque o arrependimento sempre é o primeiro passo para tudo. Amém? Sempre o arrependimento é o primeiro passo para tudo, irmãos. Eu quero aqui deixar aqui a ministração, que é quem é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele é algo assim que ele transforma o nosso ser, ele muda o nosso caráter, ele fala conosco todos os dias, todos os momentos. Sempre o Espírito Santo ele vai dar um sinal para nós. Mas para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós precisamos estar sensíveis a ele. Nós precisamos estar atentos. Amém, irmãos? A minha carga horária é 1 hora, né, pastor? 1 hora. Sou igual o irmão ali, tá vendo? Quando eu começo a falar, né? O relógio vira um inimigo. Tanto esposo de pregação aqui, eu vou separar. Quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 1 e verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 1 e verso 2. Atos capítulo 19, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Você pode ficar sentado mesmo. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Uma pergunta. E eles respondem essa pergunta. E eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Aleluia. Quem é o Espírito Santo? Para nós termos intimidade com o Espírito Santo, a primeira coisa nós precisamos entender e saber quem é o Espírito Santo. A fé judaica, que é a crença mais antiga, né, irmãos? É a crença monoteísta. Um certo amigo meu no trabalho, uma vez ele me questionou isso, ele me perguntou, né, irmão, por que tamanha dificuldade para o judeu crer em Jesus Cristo? Crer no Evangelho. Por que eles não se convertem tão fácil? Porque eles têm uma fé, uma crença chamada monoteísta. E nós também somos monoteístas. E o que é uma crença monoteísta? É crer que existe um Deus somente. Amém, irmãos? Amém. Certamente você crê que existe somente um Deus. Eu creio que existe só um Deus. Eu creio que existe um só Deus. E eu falei isso para ele, o nome dele é Marcos. Eu falei: irmão Marcos, eu também creio que existe um só Deus. Eu sou monoteísta. Se você procurar em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, no original no grego, como no Novo Testamento, né? Aliás, no Antigo Testamento, que é o hebraico, e o Novo Testamento no grego, você não vai encontrar a palavra trindade. Você não vai encontrar isso. Isso é um entendimento teológico, irmãos.
E essa é a razão dos judeus não crerem em Jesus, porque nós cremos que Jesus é Deus. E para você saber quem é o Espírito Santo, você tem que saber que Ele é Deus. E é isso que nós vamos estudar esta noite. O Espírito Santo, Ele é Deus. E a Bíblia, ela fala isso. Eu creio que Jesus Cristo é Deus. Eu creio que o Espírito Santo é Deus. E eu creio que Deus Pai é Deus. Isso é uma coisa muito complexa de se explicar. Isso é um fato, irmãos. Não tem como explicar de uma forma racional que existe um só Deus em três pessoas. Não tem como explicar isso, porque isso é um entendimento teológico. Mas quando nós entendemos, quando nós compreendemos que o Espírito Santo é Deus, aleluia, nós temos intimidade com Ele. E quem é este maravilhoso Espírito Santo de graça? Se quisermos ter intimidade com Ele e sua cooperação, devemos conhecê-lo bem, embora as metáforas impessoais aplicadas ao Espírito Santo, fogo, vento, água, óleo, pomba, e assim por diante, tem base bíblica. Isso tem base bíblica. Eles têm sido tão amplamente usados que algumas pessoas não sabem quem na verdade é. E vejamos verdadeiramente os fundamentos disso. Existe uma crença de algumas pessoas por nome arianos. Eles se encontram na Coreia. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força, é um poder. Talvez para muitos de vocês, vocês quando se fala do Espírito Santo, a primeira coisa que você imagina é o fogo, é o vento, é o óleo, né, irmãos? Às vezes na cabeça de muitos de nós, pelo menos eu, na minha caminhada cristã, eu sempre pensei isso. Quando se falava do Espírito Santo, eu já pensava no batismo com fogo, fogo, poder. E isso muitas das vezes deixa a gente confuso, irmãos, nossa cabeça. E dentro do nosso conceito religioso, dentro da nossa cultura religiosa, nós dobramos o nosso joelho e oramos a Deus e até citamos esse nome, Espírito Santo. Mas é de forma religiosa, irmãos, não temos um sentimento por Ele, porque nós não conhecemos Ele com profundidade. Aleluia. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 28, versículo 19, quando Jesus ele reúne os seus discípulos e dá uma ordem para eles: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba, irmãos, que quando Jesus ele fala do Espírito Santo, ele coloca o nome do Espírito Santo em igualdade com o nome do Pai. Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele cita o nome do Espírito Santo de uma forma intercambiável com o seu próprio nome. O seu nome é Jesus, esse nome é poderoso. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, está falando que é na mesma pessoa, no mesmo Deus. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Que o Espírito Santo ele é Deus, porque Jesus colocou ele nessa igualdade. Jesus mostrou para os seus discípulos que o Espírito Santo é Deus. E uma vez batizado no nome do Espírito Santo, irmãos, está batizado no nome de Deus. Aleluia. No livro de Atos, no capítulo de número 5, existia um casal na Nia de Safira. A Bíblia diz que eles venderam uma herdade, venderam um terreno ali, uma fazenda, sei lá, venderam uma propriedade. Eles pegaram esse dinheiro, reteram parte desse dinheiro e chegaram até onde estavam os apóstolos, o apóstolo Pedro, ali bem provavelmente que era a sinagoga da época. E eles depositaram ali.
e falaram que tinham depositado valor X. E o apóstolo Pedro, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, ele vai falar: vendemos portanto? Sim, vendemos. Ananias, Pedro falou: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiu aos homens, você mentiu, aleluia, ao Espírito Santo. Aleluia. Você mentiu a Deus, Ananias. E você está vendo aqueles homens ali, agora eles vão lhe levar. E na mesma hora, Ananias expirou e morreu. Porque o Espírito Santo é Deus. Aleluia. O Espírito Santo é Deus. Quando você for orar ao Espírito Santo, pense nisso: eu estou orando a um Deus poderoso, que criou os céus e a terra. Um Deus onipotente, aleluia. A sua glória, o seu poder não tem limites. Grandes homens de Deus, irmãos, que impactaram o mundo, que ganharam multidões, tiveram intimidade com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Aqui Pedro ele testemunha. Aqui Pedro deu testemunho que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias mentiu a Deus e ao Espírito Santo, usando as palavras de maneira intercambiável. Não mentiu aos homens, mas a Deus. Aleluia. O Espírito Santo tem te assistido, meu irmão. Como disse ali o nosso irmão, ele conhece até o seu pensamento, conhece o seu deitar, o seu levantar. A palavra do Senhor Deus no Antigo Testamento é a mesma palavra no Novo Testamento. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo de número 9 ao 10. Eu vou usar a irmã aí, Isaías, coloca aqui, irmão. Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Agora coloque lá no livro de Atos, capítulo 28, versículo 25, versículo 26. Vamos lá, irmã, irmã que está aí para ser o Senhor. E como ficaram entre si discordes. Atos, capítulo 28, versículo 25. Atos 28, 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, pelo profeta Isaías, versículo 26, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Está falando a mesma coisa, irmão. Aquilo que Deus falou pelo profeta Isaías no capítulo 6, versículo 9 ao 10, Paulo está falando que o Espírito Santo falou isso, porque a palavra é a mesma. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 33 e 34. Perceba que é a mesma palavra. A palavra do Senhor Deus no Antigo Testamento é a mesma palavra do Novo Testamento, mas agora pelo Espírito Santo. Mas esta é a aliança que farei à casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão
Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Perceba que é a mesma palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Versículo 15. E também o Espírito Santo nos testificou, porque depois de haver dito, versículo 16, na verdade, esta é a aliança. Perceba que é a mesma palavra, irmãos. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Perceba que é a mesma palavra. Porque o Espírito Santo é Deus. Podemos ver além disso que o Espírito Santo de Deus efetua um trabalho que ninguém pode fazer exceto Deus. Criou o céu e a terra pela vontade de Deus. Livro de João capítulo 26, versículo 13. Eu vou ser breve aqui. Pelo seu Espírito tornou os céus e a terra. Versículo 14. Eis que isto são apenas as obras dos seus caminhos. Quão pouco é que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Aleluia. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Converte o homem do pecado e da justiça, né? João capítulo 16, versículo 7 a 11. Não precisa colocar, vou tentar correr aqui, que as horas. Expeliu demônios. Mateus capítulo 12, versículo 28. Quando Jesus cura, irmãos, um cego e um mudo, os fariseus e os saduceus que estavam presentes ali, esse homem, ele expulsa demônios por Beelzebul. E Jesus vai falar: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. E se eu faço isso é porque é chegada a voz do reino dos céus. Perceba que todos os atributos de Deus o Espírito Santo tem, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem os atributos de Deus. O Espírito Santo é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14, que fala que com os sacrifícios de bois e de gados, no Antigo Testamento era perdoado os pecados, era limpo. O corpo físico das pessoas era purificado. Quanto mais pelo sangue do Espírito eterno de Deus. Ele fala que pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado pelo Espírito eterno, porque o Espírito Santo é eterno. Isso é um atributo de Deus. Deus é eterno, porque Deus está dentro da eternidade. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Livro de Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe que a intenção ao Espírito, e aquele que segundo Deus intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. A onisciência do Espírito Santo está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo de Deus é onipotente. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 35, que fala do anúncio da vida de Cristo, do nascimento de Jesus para Maria. O anjo Gabriel, ele começa a falar para Maria que ela é agraciada, que ela encontrou graça diante de Deus, e que ela vai dar luz no Filho de Deus. O seu nome será Emanuel, ele será poderoso.
E ela, como uma moça pura, virgem, e como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? E no versículo 13, aquele anjo vai falar: o poder do Espírito Santo virá sobre ti. Porque o Espírito Santo é onipotente, ele pode todas as coisas. Irmão, só Deus para fazer uma coisa dessa, um milagre desse extraordinário. Você já imaginou uma mulher virgem e concebeu um homem 100% divino? Aleluia! Só Deus para fazer isso. Só o Espírito Santo para fazer isso. Segundo ponto, o primeiro ponto foi o Espírito Santo é Deus. Nós já entendemos. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. Segundo ponto, o Espírito Santo tem personalidades. Assim que tomamos conhecimento de que o Espírito Santo é uma pessoa, uma entidade que tem personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa posição e atitude a respeito com Ele muda completamente. Por quê? Porque não podemos dialogar com pedras, árvores ou qualquer outra coisa com uma força impessoal. O Espírito Santo ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Aí para nós, agora o irmão está falando dos solteiros, mas para nós que somos casados, né? Sou casado, minha esposa está ali atrás, uma bênção de Deus. Para nós termos intimidade com nossas esposas, né? Nós precisamos dialogar, né? Nós precisamos entender o que elas gostam, o que elas gostam de comer, o que elas... Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus ele tem personalidade. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês tirou um dia assim e orou só com o Espírito Santo, só falou com o Espírito Santo? É raro, irmãos. Entendo isso. Quem de vocês fez um café ali, Espírito Santo? Vem tomar café comigo. É raro, irmãos. O Espírito Santo ele tem personalidade, tem sentimentos. O Espírito Santo é companheiro. Muitos atos que podemos atribuir a uma pessoa são atribuídos ao Espírito Santo. Um jovem numa escola de pregadores de Spurgeon, depois que ele se formou ali, irmãos, um jovem fez algo extraordinário assim, na sua geração. Pregou, ganhou almas, curava os enfermos, confrontava os demônios gritando, saiu. O pessoal, muita gente admirava esse jovem itinerante, esse pregador. E quando ele morreu, ele partiu com o Senhor, acharam a Bíblia dele, e encontraram lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 28, lá no rodapé da Bíblia dele lá, que diz assim a palavra de Deus nesse Atos capítulo 15, versículo número 28: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E ele colocou ali uma nota pessoal dele. Oh, quão maravilhoso é a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo era parceiro dele. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Oh, quem somos nós sem o Espírito Santo? Oh, aleluia. Que é a sua de Clóvia. Tenha intimidade com o Espírito Santo, meu irmão. Busque Ele. Estava sentado ali na cadeira quando a nossa pastora me convidou. O Espírito Santo, vá comigo. Pega da minha mão, Espírito Santo, meu amigo.
Não me deixe só. Aleluia. Adore Ele, que Ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo, Ele ajuda em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, Ele ora por nós. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ensina. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, aleluia, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo testifica do Senhor. João capítulo 15, versículo de número 26. O Espírito Santo da verdade que procede do Pai testificará de mim. O Espírito Santo nos guia. João capítulo 16, versículo 13. Ele nos guiará em toda a verdade. Quer ser uma bênção, quer ter sucesso no seu ministério, tenha comunhão com Ele. Abra sua Bíblia e diga: Espírito Santo me ensina. Quando você sair da sua casa, Espírito Santo me guia. Quando você for evangelizar, Espírito Santo coloca as palavras na minha boca. Aleluia. Irmãos, quando eu era muito jovem na igreja, isso faz uns 20 anos atrás, passei por um momento difícil, uma prova financeira. Morava no interior do Rio Preto da Eva. Viajei para lá debaixo de uma profecia logo quando eu entrei na igreja. O irmão profetizou que Deus ia fazer algo lá e eu fui sem entender muita coisa, era muito novo. A fé, não conhecia nada, irmãos. Minha mãe, que era a coluna da casa, né? Ela teve que viajar para ver o pai dela que estava doente na cidade de Tefé. Ficou eu e meu irmão gêmeo, ficou eu, meu irmão e meu pai. A gente tinha que trabalhar, tinha que fazer comida, tinha que... Meu pai era um homem 100% dependente da minha mãe. Na época nós fazíamos carvão, nós vivíamos disso, tirava madeira do mato, era no interior de Rio Preto da Eva. E as coisas começaram a apertar financeiramente. O carvão a gente não conseguiu fazer, porque em resumo, eu vou resumir aqui, a gente não conseguiu fazer, não vou entrar nessa parte técnica aí. E a gente começou a fazer casa lá na parte de carpintaria, meu irmão tinha muito novo, tinha um trabalho, o camarada fechou um trabalho com a gente e o cara sumiu. Tudo que eu sabia é que ele morava ali no Novo Israel, entrava ali em frente à subestação, irmãos, nós sem nada, já estava sem nada para comer. Eu e meu irmão, a gente tinha tirado um período de oração, a gente tinha um período de oração de mês, de 30 dias, 90 dias. Orava, irmãos, para Deus converter a comunidade, na época ganhamos muita almas lá para a glória de Deus. Hoje tem um ministério, até hoje está lá a igreja. Aleluia. E o Senhor, a gente orava toda meia-noite, assim era o nosso propósito. E o Senhor, eu vou cheio do Espírito Santo, aleluia, estar cheio do Espírito Santo. E eu, meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, o Senhor vai me levar na casa desse homem. Não sei nem onde é, mas tudo que eu sei é que é entre Novo Israel ali em frente à subestação, o Senhor vai me levar lá. E eu fui. O ônibus, para você pegar o ônibus do Rio Preto da Eva, é de hora em hora. Para quem já foi lá sabe disso. Quando eu cheguei lá, irmão, o ônibus já ia saindo. Oh, Jesus. Prova-me. Meu Deus. Tinha tomado café nada, ele tinha saído cedo de casa. Tá bom, vamos guardar. Esperar. Esperei um outro. Hoje uma hora peguei um ônibus e... Ali próximo da subestação tinha uma parada de ônibus.
Aí puxei aquela cordinha do ônibus lá, né? Pra descer lá. Mas o ônibus passou direto da parada. Meu Deus, perdi o ônibus agora. O motorista passou da parada. O senhor passou da minha parada ali, filho da minha. O senhor passou da minha parada ali. Meu irmão, o camarada só botou me espraguejar. O motorista falou: meu irmão, presta atenção, tu tava bem dormindo aí, meu irmão, não sei o quê. Pegou e abriu a porta. E eu desci. Confesso para os irmãos que eu já estava triste, cabeça baixa, assim, porque nós somos seres humanos. Desci do ônibus. Eu levantei a minha cabeça. O homem que estava atrás de mim, assim, como esse ar-condicionado aí. Mas eu senti algo assim, envolveu. E eu olhei para aquele homem. Glória a Deus! O camarada se assustou, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão, você que eu estou atrás, meu irmão. O Espírito Santo nos guia. E ali foi começando a se ajustar as coisas. Um passo de fé. Está faltando isso para você, meu irmão. Está faltando isso para você. Um passo de fé. O Espírito Santo está aí dentro de você. Tome um passo de fé. O que você quer, meu irmão? Você deseja? Você quer pregar? Tome um passo de fé. Você quer cantar? Não sei. Tome um passo de fé, meu irmão. O Espírito Santo é Deus. Aplauda o Espírito Santo essa noite. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Esse é o terceiro ponto. A partir de hoje você vai ter testemunhos, experiência para contar. Aleluia, creia nisso, creia nisso, creia nisso. A Bíblia usa pelo menos 4 nomes ao Espírito Santo: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador. Espírito Santo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 ao versículo 8, está lá isso. Entre os 3 membros da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, em particular, exerce a função de santificador e purificador. Como o seu próprio nome indica, ele é o poder que produz a santidade e a pureza dos crentes e nos afasta dos pecados desta terra, onde espíritos imundos agem praticando o mal nos filhos da desobediência. Vou correr aqui que já está dando horário. Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz isso lá, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9. E Espírito Consolador. Eu vou me deter aqui nesse Consolador aqui que eu acho muito importante para nós. Consolador é Paracletos. Consolador, essa é a tradução da palavra Paracletos, é Consolador. Tem uma raiz em 2 palavras gregas que significam ao lado de alguém e chamar. Tem um significado na palavra grega que é ao lado de alguém ou chamar. Etimologicamente, esta palavra originou-se nos tribunais, por incrível que pareça, irmãos. Tribunal de justiça, quando um réu era pressionado por um promotor público e não sabia como defender-se, olhava ao redor e, ao descobrir o rosto familiar de um amigo influente, no caso um advogado, o réu se dirigia a ele e ao amigo, então atravessava a multidão e se colocava ao lado do réu. Daquele momento em diante, seu amigo se colocaria ao seu lado como Paracletos e o ajudaria a defender. Irmãos, essa palavra eu acho interessante, sabe? Aqui está falando de algo, né, muito prático. Será na época lá no... A palavra Paracleto, ela surgiu dentro de um tribunal, de um julgamento, onde o juiz estava ali pressionando o réu
Então ele tinha um direito, era dado a ele o direito, ele olhava, se ele encontrasse um rosto familiar de um advogado amigo dele, ele tinha o direito de ir lá, pegar esse camarada, levar até o promotor, e a partir daquele momento, esse amigo dele seria o paracleto dele, seria o advogado dele, seria o defensor dele. Bem, irmãos. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, Jesus ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. A palavra no original do grego lá é paracleto. Temos um paracleto junto ao Pai, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Aleluia. Aleluia. Quando o diabo te acusa, irmãos, o Espírito Santo está lá. Está lá para advogar por você. Quando a sua mente te acusa, te condena, está lá o paracleto. Está lá o Espírito Santo. Eu vou finalizar aqui, irmãos, com um testemunho meu pessoal. Antes de eu entrar para a igreja, eu já sentia que algo estava me chamando assim para conversão. Às vezes eu deitava e dormia. Tem aquele sonho que a gente tem, né, de Jesus voltando, de inferno, comecei a ter essas coisas. Eu quero saber, eu vou para a igreja, fazia coisas erradas, né, na minha juventude eu fiz. Curtia a vida, né, como diz aí o povo aí fora, fazia coisas escondidas, né, que o meu irmão estaria, não era coisas que nem ele não sabe, né, até hoje. Aí, como eu tenho um irmão gêmeo, ele que era o meu parceiro lá. Minha mãe não sabia, né? Droga, bebida, prostituição, violência. Né? E eu passei por um momento assim, eu acredito passei um momento de opressão, assim, demoníaca. Eu procurei a Universal. Né? A Universal é a igreja ideal para tirar o demônio dos caras. Então eu vou para lá então. Isso é, estou falando da minha experiência, irmão. Claro que você tem o Espírito Santo. Você vê o demônio, não pode ir lá mesmo, está tudo certo. Ele vai sair. Eu peguei e fui para lá, passei 3 meses lá na Igreja Universal. Aí queria me adaptar por lá. Aí, lá tem culto de domingo, lá é busca do Espírito Santo. E eu ia para a igreja de bermuda, né? Usava um bermudão, uma camisa Bob Marley e tal. Aí ficava lá, passei 3 meses lá. Ganhei a primeira Bíblia de uma obreira lá, a obreira Francisca. Chamada de meu filho, já estava chamada até ela de mãe lá. Pelo amor de Deus. Irmãos, de um culto. Escute isso aqui. Um culto de domingo, na busca do Espírito Santo, de manhã cedo. Começava às 6 horas o culto. Aí, todo mundo buscando, aí algumas pessoas falando muito estranho, porque eles falam lá, alguns irmãos falam, os obreiros, né? Eu via muita manifestação demoníaca lá. Aí, ô Senhor, aí uma obreira, uma vez, ela me ensinou, né? Falei para ela acerca de libertação, não, vocês falam para ser liberto, vocês falam de libertação. Não, para você ser liberto, né? Você tem que ficar possesso. Tem que ficar endemoniado quando nós tirar o demônio, né? Tá tudo certo. Tá, mas essa parte eu já entendi. Já. Aí, irmãos, quero abrir um parênteses aqui, com base nisso. Irmãos, busque conhecimento. Busque conhecimento. Conhecimento é ouro. Busque conhecimento. Leia livros, leia a Bíblia. Busque conhecimento. E aquilo ali, eu acreditei naquilo, eu já sei. Culto lá da busca do Espírito Santo, era algo, aí eu fui lá para frente. Você que quer buscar o Espírito Santo, tem que voltar. Eu peguei e fui lá. Cheguei lá, pastor. Eu acho que eu fui a primeira pessoa no altar. Assim. Eu orei a Deus, Senhor, quero tanto o Espírito Santo. Vejo os obreiros, tinha um obreirozinho lá, o Mico, era um rapazinho, meu irmão, um camarada. Os endemoniados lá, batendo o demônio embora. Os demônios iam embora, meu irmão. Respeitava ele, né? O nome de Deus. Aquilo ali me encantava, irmãos. E o Espírito Santo, meu Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu lembrei do que a obreira falou para mim. O Senhor, já que essa é a condição, então
Então libera logo o demônio que eu quero ficar possuído logo. Irmãos? Irmãos, aleluia. Eu senti algo tocar nas minhas mãos, tá? Minhas duas mãos levantadas. Irmãos, eu gritava, sabe? Eu senti algo assim, com uma energia na ponta dos meus dedos. Quem já tomou um choque da tomada? Levante a mão aí. Quem não tomou, tome que você vai entender o que eu estou falando. E aquilo começou, irmão, na ponta dos meus dedos. Na ponta dos meus dedos. E aquilo foi descendo. A palma da minha mão ficou cheia. Aquilo foi descendo, passou no meu antebraço. E aquilo tomou conta do meu corpo. Quando eu me deparei, eu estava literalmente energizado. Literalmente energizado. Eu sou eletricista técnico, sou eletrotécnico. Estava literalmente energizado, irmãos. Oh, aleluia. Quando eu me dei conta, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso é demônio? E o obreiro percebeu, porque eu fiquei assustado, irmãos. Olhava para minhas mãos, olhava para o meu corpo. Eu estava desse jeito, 100% energizado, da cabeça aos pés. Aquela energia, irmãos, transpassava o meu corpo, aquilo se movia. Aleluia. E um obreiro viu aquilo, colocou na mão na minha cabeça e começou a repreender, irmãos. Achou que eu estava endemoniado. Eu peguei na mão dele assim, com educação, mano, com a mão. Peguei e fui, irmãos. E quando eu tirei a mão dele, aquilo desapareceu de mim. E aquilo marcou a minha vida. O Deus que para mim era uma utopia, era dogma de crente, se tornou um Deus vivo. Uma experiência pessoal. Aquilo era a unção do Espírito Santo da minha vida. Nunca mais eu esqueci daquilo. E eu estou contando agora para você, parece que eu acabei de passar por aquela experiência. O Espírito Santo é um Deus vivo e pode te tocar. Aleluia. Aquilo me deu fome da palavra de Deus, irmãos. Aquilo me fez buscar a Deus em oração e em jejum. Aquilo mudou a minha vida. E eu desejei ardentemente aquela experiência de novo. Senhor, eu quero de novo. E um dia desse eu deitado, irmãos. Eu deitado num quarto lá na minha casa, ouvindo um testemunho do Márcio Nascimento. Senhor, eu tenho saudade daquilo, me toca de novo, se era o Senhor. E aquilo veio de novo, agora de uma forma mais poderosa. Oh, glória. E eu fiquei num êxtase, meu irmão, e eu comecei a chorar, comecei a glorificar Deus por tudo que eu estou fazendo. Às vezes nós precisamos de uma experiência real dessa com o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. E a partir dali, daquele dia em diante, eu criei coragem de pregar. É aquilo que o irmão falou: se você cair no levantar transformado, não foi o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo te tocar, a tua vida nunca mais será. Aleluia. Se coloque de pé, eu estou encerrando. Eu quero que você busque uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Chorar, ele não faz você chorar,
humilhar perante o Senhor. Porque muitas vezes nós somos nariz empinado, né? Mas o Espírito Santo, irmão, ele vem para nos colocar, para sermos íntimos com Ele. Quando você é íntimo com o Espírito Santo, você se derrama. Você não tem que ter medo. Ah, eu vou cair, eu vou. Vão ficar me olhando. Você vai ouvir daqui a pouco. A terceira ministração é cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Mas você tem que dar vaga para Ele, aleluia. Nós somos adorados. Pois o missionário nada está chegando, tá? Você quer externar de novo. Você vai dar uma palavra. Esconda-me nas asas do céu.